amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Jeremias. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos ainda falando da primeira parte, que é a parte mais extensa, relacionada às profecias da história e os problemas internos da nação de Judá. Estamos ainda nas profecias que foram ditas pelo profeta entre 625 e o quarto ano de Jeoiaquim. Então vamos lá. Nós vamos observar já no início do livro a passagem onde Jeremias apresenta a sua preparação. A preparação do profeta foi feita desde a concepção até a consagração. É isso que nós vamos encontrar no livro, aí no verso 5 e no verso 8 do primeiro capítulo. Diz assim, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, amado, antes de nós sermos feitos, antes de nós sermos entretecidos no ventre de nossa mãe, Deus já nos conhece. Deus já coloca em nossas mãos missão para a qual, ou as missões para as quais nós estaremos preparados. Não temas, diz o Senhor, diante deles, pois eu sou contigo para te livrar. Amém, amados? Assim para o profeta, assim para nós. Jeremias se achava tímido, ele se achava despreparado. Assim como outros personagens nós já vimos, eles se achavam despreparados, eles se achavam gagos, eles se achavam fora dos padrões necessários para que se fizesse a obra do Senhor. Mas o Senhor diz que não, Deus já o tinha equipado. Amado, não interessa se você se acha preparado ou não se acha preparado. Se Deus te dá uma missão, se Deus te dá um ministério, Ele vai te equipar para produzir aquilo que tem que ser produzido, os frutos que devem ser produzidos. É o Senhor que sustenta os seus servos nas missões que Ele nos dá. A missão é dada por Deus e, portanto, é Ele que vai nos sustentar. É claro que Jeremias não estava livre de oposição, não estava livre de um perigo físico. Nós já tivemos a oportunidade de ver alguma coisa nos vídeos anteriores. Jeremias passou por inúmeras situações de perigo, inclusive a sua vida estava ameaçada por mais de uma vez. Mas em todas estas situações, em todas as dificuldades, Deus estava com ele, porque ele estava na retidão, ele estava no caminho, ele estava na presença do Senhor e fazendo aquilo que deveria ser feito de acordo com o que o Senhor queria que ele fizesse. Um pouquinho mais adiante, Deus toca a boca do profeta. Nós já vimos isso lá em Isaías, que ele toca com brasas ferventes do altar. Aqui, ele apenas toca a boca do profeta. O que significa isso? Está dizendo, está simbolizando que Deus estava dando para ele a mensagem, a comunicação. Ele estava dando aquilo que era necessário para que o profeta pudesse falar e falar destemidamente às pessoas. Tudo que estava corrupto tinha que ser arrancado, tinha que ser derrubado. Quando nós fazemos uma purificação, quando nós fazemos uma modificação, tudo isso tem que ser tirado, tudo que não presta tem que ser tirado. Como numa ferida, nós temos que tirar as sujeiras, nós temos que tirar as cascas velhas, nós temos que tirar o que está apodrecido, necrosado, para daí sim edificar novamente, para daí sim plantar
novamente. O Senhor mostra ao profeta duas visões já no início do livro. Uma visão era uma vara de amendoeira. E ele pergunta para o profeta, o que vês? E ele diz, uma vara de amendoeira. O que é essa amendoeira? Essa amendoeira é uma árvore que vai produzir flores. Ela é a primeira a florir quando chega a primavera, ou seja, ela está anunciando a primavera, porque se a amendoeira floriu, é porque está chegando a primavera. E aqui ele faz um jogo de palavras. Os profetas gostavam muito desse jogo de palavras. Então ele fala em saquete, que quer dizer aquele que acorda, e soquete, aquele que vela sobre. Então, saquete, soquete. Significa então que ele está vendo a amendoeira e está acontecendo um simbolismo. Ilustra aqui a prontidão de Deus. Deus está pronto para cumprir as suas promessas. Deus está pronto para fazer imediatamente aquilo que ele havia sido prometido, aquilo que ele havia feito na aliança. Então, assim como os primeiros botões da amendoeira anunciavam a primavera, aqui a palavra de Deus anunciava o cumprimento da profecia. Aquilo que havia sido prometido, aquilo que havia sido tratado na aliança do Sinai e que não havia sido respeitado pelos israelitas, estava agora sendo cobrado e agora iria ser cumprido. A segunda visão é a da panela ao fogo. É uma panela que está fervendo e esta panela nada mais é do que um vaso para cozimento. E este vaso, esta panela, ela estava inclinada do norte em direção a Jerusalém. Então significava dizer o quê? Que o conteúdo daquela panela que estava no fogo, que estava fervendo, iria entornar, iria derramar, vindo da Síria, vindo do norte, vindo da Síria. Deus reunia todas as forças do norte, as potestades do norte, os reinos do norte, e essas potestades, estes reinos, iriam ser usados no julgamento de Judá, de Jerusalém. Estes reinos seriam os instrumentos de Deus no julgamento. Jeremias está acusando estas pessoas, sacerdotes, profetas, governadores, o povo, de que eles são idólatras. E por eles serem idólatras, está entornando o caldo, está derramando o conteúdo da panela de fogo. Ou seja, vem da Síria, vem do norte, vem lá de cima a punição, o julgamento das nações em relação a Judá. A partir do verso 17 e 19, Jeremias de novo fala sobre a promessa. E essa promessa, ela é agora simbolizada por as figuras de reforço de alguma estrutura, de alguma casa, de algum edifício. Então ele fala destas estruturas para dizer que a posição do profeta tinha que ser mantida e ele não podia ficar com medo de fazer o que ele tinha que fazer, porque Deus estava dando um reforço, Deus estava dando uma proteção para ele. Ele seria invencível como uma fortaleza,
forte como uma coluna de ferro, resistente aos ataques como muros de bronze. Então, Jeremias não precisava temer a missão que estava à frente, porque ele estava vendo o que ia acontecer. Ele estava vendo a reação do povo, que não era boa, porque o que estava à frente era um julgamento de morte, era um julgamento de pecado. Então, ele estava um pouco receoso. E Deus diz a ele, não precisa ficar receoso, você é uma fortaleza, você é uma coluna de ferro, você é um muro de bronze. A vitória estava nas mãos de Deus e ela seria dada a Jeremias. O homem não consegue por ele força suficiente para vencer. É Deus que vai proporcionar a vitória do crente. Ele, quando está enfrentando lutas, quando ele está enfrentando dificuldades, deve olhar para Deus. É o que diz no primeiro capítulo, no último verso, o verso 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Capítulo 2 fala sobre o abandono do povo de Deus, o abandono de Deus pelo povo de Deus. E ele lembra do antigo amor de Israel. Como assim? Porque a aliança feita no Sinai era comparável, era simbolizada a um casamento. Neste casamento, a noiva seguia seu marido para uma terra estranha, assim como Deus tira o povo dele do Egito e passa pelo deserto para uma terra que eles não conheciam. Então aqui, quando ele fez aliança no deserto, o povo estava representando aqui uma noiva e Deus o noivo. Então era um casamento onde este povo seguia o seu esposo para onde ele determinasse, no caso, para uma terra estranha, mas uma terra abençoada que manava leite e mel. Existia dentro das regras que foram estabelecidas neste pacto uma lei chamada Lei das Primícias. Significa esta Lei das Primícias? Significava dizer que tudo que fosse novo, a primeira colheita, tudo que a terra produzisse num primeiro momento, deveria ser porção de Deus. E aqui Deus está dizendo o seguinte, que Israel era a primeira porção. Israel é a primeira colheita, é a porção de primícia de Deus. De todas as nações, Israel seria a primeira e, portanto, ele pertenceria a Deus. Ora, Israel tinha sido elevado a um nível, a um patamar de dignidade muito grande. Por quê? Porque ele se tornava a noiva de Deus, a esposa de Deus. Mas, ao chegar na terra prometida, ele se esquece do primeiro amor. Ele se esquece daquele que o salvou, aquele que tirou do cativeiro egípcio, aquele que fez passar pelo deserto, aquele que fez a conquista da terra. Os culpados disso tudo, diz Jeremias, são os sacerdotes que deveriam ensinar o povo, são os levitas que deveriam ensinar o povo. Os sacerdotes e os levitas deveriam dizer para o povo a regra, a lei, o pacto, a aliança que foi feita. Ensinar que a parte de Deus é a bênção, proteção, prosperidade, mas a parte do povo é obediência, é sacrifício no sentido de obediência, no sentido de uma vida em retidão. Os pastores não davam o melhor exemplo. E aqui ele usa pastor como sinônimo de governante.
E os profetas não ficaram atrás, porque eles profetizavam coisas erradas, eles davam margem àquilo que os sacerdotes, os levitas e os pastores faziam de errado, eles davam justificativa com profecias falsas. Na aliança, nós já vimos, existiam vários elementos. Um desses elementos era exatamente determinar direitos e obrigações de cada uma das partes, de Deus e do povo. E no final havia a possibilidade de denúncia. Se alguém não cumprisse um tratado, se alguém não cumpre um contrato, ele é denunciado. E aqui Deus apresenta então uma denúncia formal, com base neste tratado, com base nesta aliança. Deus quer agora que a parte de bênçãos e maldições que era a consequência dos atos dos contratantes seja cumprido. Porque ele cumpriu a parte dele, mas o povo não cumpriu a dela. Então, se todos cumprirem, bênçãos. Se não houver cumprimento, maldição. Então, Deus está dizendo agora, eu estou acionando o contrato, eu estou acionando a aliança, porque vai haver julgamento. Os povos pagãos, por incrível que pareça, eles foram dominados por Israel, mas eles nunca deixaram os seus deuses, as suas divindades. Eles sempre foram fiéis às suas divindades. Esta divindade que não os protegeu de Deus, do verdadeiro Deus. Portanto, não eram divindades, mas mesmo assim eles não deixaram. Israel, que estava do lado do verdadeiro Deus, esquece do abençoador, esquece do protetor, esquece daquele que é o seu Deus, aquele que fez o que fez com o povo em bênção, em prosperidade, para se aliar aos falsos deuses vencidos. Jeremias não entende isso. Como pode? Como pode eu deixar o verdadeiro conquistador por um falso dominado? Então ele diz que as transgressões foram duas, fala o Senhor. Eles abandonaram o Deus vivo, o que ele fala aqui no final do capítulo 2, como manancial de águas vivas. E eles escolheram servir aos ídolos. E ele compara os ídolos como cisternas rotas. Ou seja, eu estou deixando a água pura, a água viva, o manancial, para ficar com uma água podre, parada, uma cisterna que não ajunta água. O capítulo 2 termina com a menção e a comprovação da infidelidade de Israel. Deus é soberano e poderoso para castigar através ou de outras nações ou através da própria natureza. Então o povo que foi denunciado porque não cumpriu o contrato, ele pode ser castigado agora conforme o contrato manda castigar, seja porque outras nações serão levantadas, como vai acontecer, seja como a própria natureza vai ser levantada, como também acontece. Eles não deviam esperar a ajuda de outras nações, porque as outras nações não podiam fazer o que Deus estava determinando diferente. Eles não podiam modificar a vontade soberana de Deus. Eles não deviam esperar a ajuda do Egito, mas eles deviam confiar em Deus. E ele menciona aqui duas cidades do Egito, Nof ou Mênfis. Mênfis está aqui, ó, né? Cairo, onde estão as pirâmides, que hoje é a capital, né? Está aqui. Mênfis era a capital do Baixo Egito. Baixo Egito é essa parte aqui,
né? E depois, seguindo pelo Nilo, nós temos mais lá aqui para baixo o chamado Alto Egito. E Táfnis está aqui, nesse local aqui. Pi-Ramsés, Pitom, são cidades onde os hebreus ficaram quando estavam cativos no Egito. Eles ficaram nessa região aqui. Então ele está falando desde a capital até a cidade Táfnis, uma cidade próxima àquela cidade onde eles ficaram cativos. Então, se eles ficaram cativos lá, o que eles estão querendo? Pedir ajuda para um povo que os tornou cativo, que foi Deus que os tirou do cativeiro. Ele fala também do rio Nilo, aqui, ó, beber a água do Nilo, que é esse rio aqui, e beber a água do Eufrates, que é esse rio aqui, onde fica, aqui próximo fica a Babilônia, fica Assur, fica Nínive, fica tudo próximo ao rio Eufrates e aqui em cima o rio Tigre. Né? Então, quando se fala em beber das suas águas, o que ele está dizendo? Deus está dizendo, não adianta você querer viver uma vida pagã. Beber a água quer dizer viver como aquele povo. Então, beber a água do Nilo é viver como o pagão egípcio vive. Beber a água do Eufrates é como viver como o povo pagão babilônio, assírio vive. Então ele está dizendo que não é assim, que não é desta forma. A nação era desobediente e era ignorante, era uma estupidez viver daquele jeito. Era uma rebeldia sem razão de ser, viver daquele jeito, depender de mortais egípcios, assírios, babilônios, que eram traiçoeiros. Eles sempre dependeram dos outros e não de Deus. Eles sempre foram idólatras, desobedientes. E ele fala que isto é como uma prostituição, porque ele começou falando de um casamento. Deus era o seu esposo, era o seu marido, e eles estavam traindo Deus. Então ele usa a imagem de uma jumenta selvagem. O que é uma jumenta selvagem? Jumenta selvagem é aquela que não foi domesticada ainda. O animal, quando está na época da reprodução, ele sente o cheiro da fêmea. E a fêmea sente o cheiro do macho. Então ele está dizendo aqui, olha, você está parecendo uma jumenta selvagem. Esse povo não está dando atenção ao esposo, mas parece um animal que não é domesticado e que fica cheirando o vento para ver se ele acha um macho. Judá estava procurando a idolatria. Ele não esperava que a idolatria viesse, a luxúria viesse. Ele ativamente ia atrás da idolatria. E Jeremias não entende como um povo escolhido, um povo que tem esta história, pode adorar ídolos tão desavergonhadamente. Porque ele entende que ser idólatra, que venerar Baal e os outros deuses é uma vergonha. Ele não consegue entender isso, como Deus não consegue entender também. Amém, amados? Bons estudos.